adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai,
dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que Informativo Mundial das Missões. Conquistador de garotas ou conquistado por Deus? Daniel vivia no Suriname quando decidiu aprender o hip hop para chamar a atenção das garotas. Ele aprendeu bem a dançar, chegou até a vencer um concurso de talentos e conquistou fama e dinheiro. Mas certo dia, ele ouviu uma voz na sua mente que disse: "O que você quer da sua vida?" Daniel já havia frequentado uma igreja cristã e percebeu que a voz poderia ser do Espírito Santo. Entretanto, ele respondeu: "Por favor, Senhor, agora não!" E decidiu dançar até ficar velho, para então voltar à igreja. Porém, Daniel começou a ter pesadelos com demônios e que estava entre os perdidos na volta de Jesus. Ele percebeu que não estava salvo. Precisava voltar para Deus. Mas ele não voltou. O tempo passou e então Daniel encontrou na casa de familiares um DVD com o título A Verdade sobre o Hip Hop. Naquela época, Daniel começou a frequentar uma série evangelística promovida pela Igreja Adventista no país. Certa noite, na série evangelística, quando o pastor perguntou quem gostaria de ser batizado, Daniel decidiu que queria ir à frente. Entretanto, seu corpo começou a tremer e duas vozes falaram ao seu ouvido. Uma dizia: "Você vai abandonar a dança?" E a outra dizia: "Jesus é o caminho." Ele não foi à frente, mas naquela noite, já em casa, pediu forças a Deus para tomar a decisão correta. Na noite seguinte, o pastor fez um novo apelo e Daniel sentiu algo o empurrar gentilmente para frente.
Daniel aceitou a Cristo, largou o hip-hop e hoje estuda teologia na Universidade Adventista do Sul do Caribe. Há 3 anos, as suas ofertas ajudaram a construir uma igreja para essa universidade, localizada em Trinidad e Tobago. E neste trimestre, iremos mais uma vez ajudar essa universidade. This time, the objective is to open a center of influence to train students in missionary service. Let us be generous. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para um momento especial onde vamos recapitular ou, para alguns, quem sabe, estudar a lição da Escola Sabatina desta semana. Você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Quero aproveitar e convidar você também para se inscrever no meu canal, deixar o seu like aí, ativar o sininho para receber as novidades. E nós, todas as terças-feiras, sempre às 20 horas, passamos por aqui para comentarmos um pouquinho a respeito da lição da Escola Sabatina. E hoje estamos aí começando um novo trimestre, uma nova lição, um novo autor, né? Gerhard Hasel é o autor da lição desse trimestre e ele vai falar sobre a aliança eterna de Deus. A promessa, a aliança eterna de Deus. Agora, meses de abril, maio e junho, vamos estar estudando essa lição. Se você ainda não tem, você pode solicitar a sua, né, através do site cpb.com.br. Você pode comprar aí a sua lição, cpb.com.br. Ou talvez você pode, se você preferir, você pode ligar para o 0800 da Casa Publicadora Brasileira e então você vai ter acesso à lição desse trimestre, que é uma lição que traz um tema muito importante para todos nós, a questão da aliança. Esse é um tema muito especial e que às vezes não é bem compreendido. Então nós vamos ter ao longo desse trimestre a oportunidade de estudarmos um pouquinho mais a respeito da aliança. Gerhard Hasel, ele é professor de teologia na Andrews University, lá nos Estados Unidos. Ele é um especialista, né, nesse tema, tem livros publicados nessa área e nós vamos poder, ao longo desse trimestre, aprender muita coisa. Então, que bom que você separou um tempo para a gente começar essa viagem nossa através da Bíblia, especialmente aqui do Gênesis, começando com Gênesis, sobre a aliança de Deus. Nessa primeira semana, o que aconteceu? É uma pergunta. E aqui nós vamos voltar às origens do ser humano. Nós vamos lá para o livro de Gênesis e entender um pouquinho mais de como tudo começou, como Deus trouxe à existência o nosso universo, o nosso planeta e o ser humano, o primeiro casal, Adão e Eva, tá bem? Mas eu não queria começar sem antes fazer com você uma oração, pedindo que Deus nos abençoasse nesse estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Estamos começando um novo trimestre, uma nova temática na lição da Escola Sabatina e que o Senhor nos abençoe para que possamos compreender bem o assunto que o Senhor trouxe para nós através desse instrumento de ensino. Cuide de todos nós, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, já pegou aí a sua Bíblia, a sua lição? Então vamos juntos aí a primeira lição desse novo trimestre, estudando sobre a aliança eterna de Deus. Na lição 1, o que aconteceu, o verso áureo, o verso para memorizar, Gênesis 1, 26 e 27, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Existem 3 perguntas básicas que todo ser humano tem que em algum momento da sua vida responder, né? De onde viemos, quem somos ou para onde vamos? Esse é o argumento que o autor usou aqui para introduzir essa temática das origens e da aliança de Deus. Essa semana vamos estudar sobre as origens e que tipo de relacionamento Deus queria ter com Adão e Eva, com a humanidade.
Qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, e que esperança foi dada a Adão e Eva mesmo após o pecado. Esses são os tópicos que nós iremos percorrer na lição desta semana. Vamos começar então com o domingo Tartarugas do começo ao fim. Aqui diz que essa história é uma história engraçada, né? Tem muitas coisas que os americanos acham graça que a gente não acha graça, né? Mas esse diálogo aí entre esse professor, esse cientista e uma senhora ali, né, a respeito de como o planeta, né, se mantinha suspenso no universo, né, segundo uma mulher ali, em cima de uma tartaruga, e por aí vai a conversa. Bom, você leu essa história, né? Pode ser que você achou engraçado ou não, mas embora essa história pareça engraçada para alguns, o crucial é discutirmos a respeito da origem do universo, como tudo começou. E a lição trouxe para nós alguns textos da Bíblia e deixou muito claro que através desses textos Deus não quer provar que Ele é o originador do universo. Deus não precisa disso. Deus simplesmente criou tudo e declarou: foi eu quem fiz. Então nós podemos acreditar ou não. É claro, Deus deu a você e a mim livre-arbítrio, né? Como vamos ver essa semana. Então, Gênesis 1:1 foi um texto que a lição apresentou para nós. A minha Bíblia está aberta aqui em Gênesis. E no capítulo 1, verso 1 diz aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão Deus aqui, no hebraico, ela está no plural. No princípio criou deuses os céus e a terra. Em Bereshit bara Elohim. Ou seja, aqui já aparece a expressão plural, porque a ideia é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam todos envolvidos na criação. De fato, o Espírito de Deus já foi visto aqui no primeiro capítulo de Gênesis, né? Quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já no versículo 2, você tem uma menção ao Espírito Santo. E nós aprendemos pela Bíblia, especialmente pelo apóstolo Paulo, que Cristo é o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Então você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito participando desse processo da criação. Então, o universo como nós o conhecemos e o planeta Terra onde nós habitamos, tudo veio à existência pelo poder da palavra de Deus. Só Deus tem o poder de criar do nada. Não havia nada e Deus criou. Interessante que Deus falou e as coisas passaram a existir. Hoje existe aí uma discussão muito grande a respeito de nossas origens, duas escolas principais, tem a ver aí com a escola criacionista e a escola evolucionista. E como você já aprendeu, né, nós não temos aqui um ponto definitivo, porque são teorias, né? A teoria da evolução, a teoria da criação. E por que a teoria? É porque nós não estávamos lá quando isso aconteceu. Então nem eu nem você podemos provar criação nem evolução. A gente não pode provar. Ninguém pode provar, porque ninguém estava lá quando o evento aconteceu. Agora nós cristãos, pela fé, nós aceitamos que tudo teve a sua origem em Deus, que Ele falou e tudo passou a existir. É bem verdade que tem que ter muito mais fé para acreditar num processo evolutivo do que um Deus inteligente que criou todas as coisas. Outro dia eu li uma ilustração muito interessante, alguém que argumentava e dizia: você, para achar que tudo veio do nada, ou que veio de uma explosão, ou que a origem do nosso universo se deu de uma explosão, ou de um processo evolutivo, crer nisso é como acreditar de que um temporal de vento, né, como seria aí, podemos colocar um furacão, né, passando por um ferro velho, no retorcer ali de todas as latas e ferros, produz finalmente um 747 pronto para voar. Você entendeu? Então, crer que o nosso universo, com toda a sua complexidade, aconteceu por acaso, é como você acreditar que um vento forte batendo em cima de um ferro velho, fazendo retorcer ali todos os ferros e as latas que por ali existem, pode produzir um avião 747 pronto para decolar.
Então, se a sua mente é capaz de aceitar isso, então a gente pode aceitar também que o universo, em toda a sua complexidade, teve a sua origem no acaso. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, não é verdade? Pois eu prefiro acreditar então que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo. Eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus, que é a revelação que Ele deu para mim e para você. Agora vamos então afunilando a criação. Deus criou o nosso planeta e agora chegamos a Gênesis 1, 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então aqui é dito que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Interessante que, embora temos que falar de Deus na terminologia humana, e nós usamos uma linguagem humana para descrever a Deus em várias situações, a Bíblia o apresenta como possuidor de características divinas, e Ele criou-nos semelhante a Ele. Agora, em que consiste a semelhança nossa com Deus? O que quer dizer que fomos criados à imagem e semelhança divina? Bom, envolve aí o aspecto físico, sim, envolve alguma coisa do aspecto físico, que a gente não consegue dimensionar muito bem. Envolve a capacidade de criar, né? Inclusive, quando Deus permitiu a Adão e Eva que eles reproduzissem, Deus estava permitindo que o homem tomasse parte nesse processo criativo de Deus, né? O homem daria origem a descendentes. A possibilidade do raciocínio, da escolha. Você sabe que nós distinguimos dos animais por causa disso. Os animais, eles agem por instinto. O ser humano não, ele age por escolha. E nós tomamos milhares de decisões todos os dias. Nós temos a faculdade do raciocínio. E outro detalhe, nós temos a faculdade do livre-arbítrio. Então eu e você podemos escolher crer em Deus, obedecê-lo ou não, são faculdades que Deus deu para mim e para você. Então esta é a semelhança que nós temos. Agora na lição de segundo, um outro ponto interessante que eu queria trazer para você é que Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão. Qual é o significado disso? O significado é que ela não é inferior nem superior, mas igual, e deveria ser amada e protegida por ele. Então a Bíblia, ela não entra nessa guerra de sexo que hoje nós testemunhamos aí. Não entra nessa questão de movimentos machistas ou feministas. Para Deus, todos são importantes, todos têm o seu valor. É assim que Deus enxerga. Tudo é precioso aos olhos do Senhor. Então Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E eles foram criados para serem companheiros, para que um cuidasse do outro. E agora na parte de terça-feira, Deus e a humanidade juntos. Então Deus criou esse primeiro casal, Adão e Eva, e agora Deus vem para se relacionar com esse casal. E aqui nós temos os versos então, Gênesis 1, 28 e 29, que eu quero ler com você aqui. Gênesis 1, 28 e 29. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja desse nosso planeta. Eles deveriam cuidar, lavrar, desse nosso planeta. Eles deveriam cuidar, lavrar, cuidar do jardim, exercer um senhorio sobre toda a criação de Deus, sobre todos os animais que Deus havia criado. Todos os animais eram sujeitos a eles. Eu fico pensando nessa cena, né? Hoje a gente conhece alguns animais ferozes, como o leão, como o tigre, o urso. Todos esses animais eram submissos a Adão e Eva. Eles tinham controle sobre toda a criação. De fato, o mundo era perfeito. E Deus criou um ambiente perfeito para nele colocar Adão e Eva. No verso 29, é dito aqui a alimentação do homem. Então Deus cria o homem e dá para ele uma alimentação ideal. A alimentação do Éden é a alimentação ideal para mim e para você. Deus colocou o homem no jardim e disse o que ele deveria comer. E então nós temos aí então Deus buscando se relacionar com o homem, com a humanidade que ele havia criado.
Então Deus se dirige agora a Adão e Eva como seres inteligentes que poderiam responder à sua bondade, ao seu amor, para entrar em comunhão com Ele. O livro de Gênesis é claro em afirmar que Deus todos os dias, na viração do dia, vinha para visitar o casal. Ou seja, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Isso é muito bonito, né? Nós podemos considerar o Jardim do Éden como um primeiro santuário. Lembra do santuário que Deus mandou Moisés construir? Isso foi após o pecado. Mas o ideal de Deus é que o Éden fosse o santuário. E ali Deus viria para morar com o homem. O desejo de Deus sempre foi habitar com suas criaturas. E todos os dias Deus vinha para morar com esse homem. Esse homem, criado à imagem e semelhança divina, precisava passar por um teste antes que ele fosse integrado à família celestial e vivesse por todo sempre ao lado de Deus. Então, um teste foi colocado. E agora chegamos à parte de quarta-feira, junto à árvore. E o texto-chave é Gênesis 2, 16 e 17, que eu quero ler antes de tecer um breve comentário. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Duas árvores aparecem com nomes no Gênesis: a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida. Mas Deus proibiu ao homem apenas uma árvore, e ele podia se alimentar de todas as árvores que havia no jardim. Interessante, né? O homem podia se alimentar de todas as árvores, só uma que não era própria para o alimento. E Deus foi claro em dizer, né? No dia em que você comer do fruto dessa árvore, você certamente vai morrer. Era um teste para Adão e Eva. A lição falou, né, sobre esse teste. E aqui nós temos um quadro imediato dessa aliança que Deus queria estabelecer. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Adão e Eva: se vocês estiverem dispostos a confirmar esse relacionamento comigo, porque me amam, eu serei o Deus de vocês e vocês serão meus filhos. E vocês podem confirmar esse relacionamento e confiança implícita simplesmente obedecendo a um mandamento específico: não comam do fruto dessa árvore. Então aqui você vê um Deus tentando entrar em relacionamento, em aliança com o homem. Deus quer estabelecer aqui uma aliança com o homem. Eu quero ser o seu Deus. Eu quero que você me ame como eu amo você. Eu quero que você viva eternamente, que você seja feliz. Mas há uma condição. A aliança impõe condições. E qual é a única condição? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual o resultado? Quinta-feira apresentou esse resultado. Gênesis 3, 1 a 6 é o texto que a lição trouxe para nós. E aqui você tem a história da queda do homem. Olha que interessante, Gênesis 3, 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha criado, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Que sagacidade, né? Deus não havia dito para Eva que ela não poderia comer de toda a árvore. Não, Deus disse o contrário. Você pode comer de toda a árvore, menos de uma. Mas olha como a serpente muda as palavras. Olha como o diabo age. Até hoje não é assim? Deus fala uma coisa em sua palavra e o diabo vem e insinua coisas diferentes. E o difícil de entender é porque multidões acreditam mais na voz do diabo do que na voz de Deus. Já percebeu isso? Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe bem interessante aqui em Gênesis 3:1. A Bíblia diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. Sagaz. Esse adjetivo dado à serpente, na língua hebraica, é arum. Então a serpente era a mais arum de todos os animais. Que Almeida Revista e Corrigida
ou melhor, Almeida Revista e Atualizada trouxe como sagaz. Aí eu te pergunto, aonde é que aqui no Gênesis, essa mesma palavra hebraica, Arum, ou sua desinência, vai aparecer novamente? Você sabe? É no verso 7. Olha o que diz o verso 7. Após o pecado. Então, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Depois que Adão e Eva pecam, eles perceberam que estavam nus. Você sabe qual é a palavra que o hebraico usa aqui para nus? Arumim. Ou seja, a serpente era Arum e o homem após o pecado tornou-se Arumim. Então esta nudez era a semelhança de Adão e Eva agora com Satanás. Você percebe o que foi esse rompimento do relacionamento? O que foi essa quebra da aliança? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas pelo pecado Adão e Eva se tornaram semelhantes a quem? A serpente. Conhecedores do bem e do mal por experiência. Entendeu? Desobedecer. E Deus havia dito qual seria o resultado natural dessa desobediência? A morte. Então Deus podia deixar que Adão e Eva morressem como resultado do seu pecado. E Deus não seria injusto se assim o fizesse. Mas como a gente aprende em toda a Bíblia, Deus é amor e não permitiu que seus filhos morressem. Ele providenciou um meio de escape. E esse meio de escape aparece aqui ainda no capítulo 3, no versículo 15, quando Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está dizendo aqui para Eva e para a serpente: olha, eu vou colocar inimizade entre vocês duas, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é chamado pelos teólogos de o proto-evangelium, o primeiro evangelho. No mesmo capítulo que narra a queda do homem e o seu destino normal, a morte, já introduz o plano da salvação. Deus colocaria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É Cristo. Então um dia a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, e essa profecia cumpriu-se na cruz do Calvário, mas um dia o descendente da mulher, que é Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Eu gosto de separar esse esmagar da cabeça em 3 momentos. Talvez você concorde comigo, talvez não, mas eu separo em 3 momentos. Essa cabeça esmagada, ela começa na cruz, quando Jesus derrotou Satanás, ao levar uma vida inteira sem nunca ter cedido às suas tentações, sem nunca ter pecado. Então a sua morte é vicária, ela é expiatória, porque ele nunca pecou, por isso não precisava morrer, mas ele morre a nossa morte. Um segundo momento do esmagar da cabeça será na volta dele, quando a serpente será presa por 1000 anos. E para mim um terceiro momento é quando finalmente o diabo será destruído pós-milênio, destruído com fogo e enxofre. Então, para mim, essa profecia tem um cumprimento nesses 3 momentos, o esmagar da cabeça. Mas é claro que na cruz isso já ficou completamente definido. Agora a questão do aprisionamento e a morte 1000 anos depois é simplesmente uma questão de tempo. Mas esse Deus, que busca se relacionar sempre, prometeu um Messias. E aqui tem um outro verso que eu queria destacar com você em Gênesis 3, para concluir o raciocínio dessa semana, que é o verso 21, onde diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Para mim, Gênesis 3, 21 é um dos textos mais carregados da Bíblia de significado teológico. Gênesis 3, 21. É o próprio Deus quem fez vestes de peles. Isso quer dizer que um animal teve que morrer.
Então, o primeiro animal morto no Éden foi pela mão do próprio Deus. E para quê? Para cobrir a nudez, para desfazer a semelhança humana com Satanás. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, o que é o plano da salvação? É a restauração no homem da imagem perdida de Deus. Então, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente vive o Evangelho, nós estamos tendo restaurados em nós a imagem de Deus. E essa imagem é restaurada na sua forma de falar, na sua forma de se conduzir, no seu temperamento, na sua forma de vestir, naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você usa, nos conceitos que você defende, nas tuas crenças, nos teus valores. É aí que nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a lição fala aqui sobre a eterna aliança de Deus, Deus estabelece uma aliança com Adão. Deus queria ser o Deus dele, se relacionar com ele. Deus ofereceu as condições, mas ele infelizmente falhou. Mas Deus dá uma segunda chance. Então a eterna aliança de Deus é uma segunda chance com a humanidade. E eu e você hoje temos o privilégio de fazermos parte dessa aliança. A pergunta que eu faço para você é: você está disposto a entrar em aliança com Deus? Você crê que tudo começou, que foi o título da lição dessa semana, como a Bíblia ensina? Eu espero que sim. Eu queria terminar fazendo com você também uma oração. Pai, muito obrigado por sabermos de nossa origem, quem somos e também para onde nós vamos. Um dia vamos voltar para os teus braços de amor e o pecado nunca mais existirá. Alimenta-nos com a tua palavra a cada dia e nos prepare a cada instante para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por esses 25 minutos que passamos juntos aqui. Todas as terças temos um encontro para uma breve recapitulação da lição da Escola Sabatina. Se você não tem a sua ainda, adquira a promessa, a eterna aliança de Deus, lá na CPB, Casa Publicadora Brasileira. E se você não é inscrito ainda no meu canal, não se esqueça, viu? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like e a gente se encontra na nossa próxima live. Um abraço. Provai e vede. História de hoje: uma prova na piscina. Eu gostava tanto de nadar que com apenas 3 aninhos eu já frequentava um clube de natação. Agora, com 12 anos, eu fazia parte do grupo de atletas de ponta do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Eu era conhecida no clube por ser adventista. Não treinava e nem competia no dia de sábado. Claro que isso prejudicava o meu desempenho, mas em primeiro lugar estava a minha fidelidade para com Deus. Há 2 anos, nos transferimos para Recife. Oi, tudo bom? Tudo bom. Posso falar com você? Claro. É que nós estamos chegando do Rio e ela nadava lá e o clube de lá indicou para ela continuar os treinamentos dela aqui. E, na verdade, eu queria saber se tem vaga de manhã. Olha, infelizmente nós não temos treinamento pela manhã. Nossos treinamentos aqui no clube são somente à tarde. Poxa, mas é que como a gente chegou agora no meio do ano, na escola também só tinha vaga de tarde. Como é que eu vou fazer agora para ela continuar treinando? Pelo que eu tô vendo aqui, os tempos dela são muito bons. Esses tempos são dela mesmo? São. Vamos cair na piscina, menina? Nós vamos dar um jeito. Ela vai treinar pela manhã. Graças a Deus.
Ô Thaís, onde você pensa que vai chegar não treinando e principalmente não competindo aos sábados, menina? Você é uma atleta promissora, tem condições de competir em outros países, treinar no exterior, chegar numa Olimpíada. Você não acha que vai se arrepender, não, menina? Bem, já que você entrou em questão de glórias, medalhas, vitórias, ir pra longe, a glória desse mundo é passageira. Eu não me importo se vou vencer ou perder. A medalha que eu quero mesmo não virá de mãos humanas, e sim das mãos de Deus. Depois daquele dia, começaram uma série de pressões por parte de alguns pais, diante do fato de eu desfalcar a equipe de natação. A senhora, por acaso, é a mãe da Thaís? Sou sim. Eu posso conversar um minutinho com a senhora? Posso sentar? Por favor. É o seguinte, é que eu tenho outra filha que faz parte da equipe de revezamento, juntamente com a Thaís. E eu fiquei sabendo que se a prova for dia de sábado, a Thaís não vai poder competir, ou seja, vai prejudicar toda a equipe. Isso é verdade? Isso é verdade. A senhora não está exagerando na educação religiosa de sua filha? Infelizmente, até no dia de sábado, minha mãe ainda recebe telefonemas. Oi, Casey, tudo bom? É Karen. Isso, você me passou uma mensagem, queria falar comigo? É mesmo? Isso, e me diz uma coisa, o que é isso de não treinar no sábado? Mas olha só, Casey, eu vou te falar de novo. A Tatá não treinou no sábado. Quando ela chegou aí, você já... Eu participo de uma classe de adolescentes. Lá, eu me desenvolvo em todos os sentidos. Tenho muitos amigos, canto louvores e sou feliz por participar dos programas da Igreja de Deus. Uma grande bênção de Deus na minha vida foi poder participar da prova do Campeonato Brasileiro na categoria Infantil 1 em Palhoça, Santa Catarina. Nos últimos 50 metros parecia que estava tudo perdido. A poucos metros da chegada, eu consegui superar a que estava em primeiro lugar e venci a prova, com diferença de 19 décimos de segundos. Portugal. O sábado para mim não atrapalha em nada. Ao contrário, ele só me ajuda e me traz alegria. Por causa disso, é possível que eu não tenha futuro na natação, mas terei certeza de que, ao longo da minha carreira, terei pregado o Evangelho através do meu testemunho. Essa é a minha medalha de ouro. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Foi uma semana maravilhosa, não é mesmo? Uma semana especial, Semana Santa, restaurados em Cristo. Tenho certeza que você foi muito abençoado, muito abençoada, porque eu também fui, a minha equipe aqui também foi. Bem, nós vamos hoje ter a última mensagem desta semana, mas eu quero convidar você a continuar em contato com a Igreja Adventista, com a TV Novo Tempo. Eu quero que você continue estudando a Bíblia, que você continue firme, buscando mais e mais e se preparando melhor para a breve volta de Jesus. Combinado? E uma outra coisa importante, eu gostaria que você soubesse que, se você já é adventista, que você continue firme na fé. Se você ainda não é membro da Igreja Adventista, você é meu convidado, minha convidada, para ir à igreja, para conhecer, para saber mais e para congregar conosco. Será um prazer receber você. Bem, o tema de hoje é De Volta para o Futuro. Que tema, hein? E antes da gente abrir a Bíblia para ler, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Obrigado por esse momento especial em que vamos estudar a Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você viu nos programas anteriores, nos temas anteriores, que nós falamos vários pontos importantes da vida de Jesus. E falamos até da morte dele, da ressurreição dele. Mas hoje nós vamos dar um passo um pouquinho mais além e vamos partir de uma história para uma esperança maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24 e nós vamos ler aqui a partir do versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que demais, né? Imagina essa cena. Imagina você e seu amigo estão caminhando, falando sobre Jesus, daqui a pouco Jesus vem, se aproxima de vocês e continua caminhando com vocês. Isso é realmente uma coisa muito incrível, né? Muito impressionante. E é muito bom quando as pessoas se reúnem para falar de Jesus, para estudar a Bíblia, para falar sobre a morte dele, a ressurreição dele, falar sobre os milagres que ele fez. Eu acho que você deveria sempre reunir os seus amigos ou a sua família para conversar sobre Jesus, como esses 2 homens aqui no caminho de Emaús. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler alguns versículos mais. Lucas 24, verso 32, que diz assim: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que impressionante, porque a princípio os 2 iam no caminho de Emaús conversando sobre Jesus, Jesus se aproximou, mas eles não perceberam que era Jesus. Até que depois, quando Jesus se revela a eles, aí eles falam: olha, você percebeu que o nosso coração ardia, que havia um sentimento maravilhoso em nosso coração? Agora nós entendemos, é porque Jesus estava conosco. Que experiência ímpar, maravilhosa. Sim, Jesus ressuscitou e a ressurreição dele foi um impacto em toda a sociedade daquele tempo e continua sendo um impacto até hoje na vida de cada um de nós. Jesus não somente apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, como logo em seguida, se você ler do verso 36 ao 43 do mesmo capítulo que eu citei, você vai perceber que Jesus apareceu a todos os seus discípulos. Eles ficaram assustados, pensando ser um fantasma, e aí Jesus então aparece e fala assim: não é um fantasma, sou eu, Jesus. E as pessoas ficaram assim impressionadas e Jesus falou assim: vem cá, coloque a tua mão aqui. Pediu para Tomé colocar a mão no corpo de Jesus, no local da crucificação, e falou assim: veja, toca em mim, sou eu mesmo, sou carne e osso. Veja, não é um espírito, sou eu mesmo. E aqui estou diante de vocês. E para provar que sou eu mesmo, Jesus vai e come com eles, se alimenta com eles, mostrando que Jesus ressuscitou e que Jesus era ele mesmo, que na ressurreição ninguém vai ser um fantasma ou um espírito, mas vamos ser pessoas literais, pessoas reais, como aconteceu com Jesus na sua ressurreição. Jesus está vivo, como nós já vimos, e Jesus apareceu para vários dos seus discípulos, e atenção, Jesus continua andando do nosso lado, ele continua do nosso lado o tempo todo. Enquanto eu falo com você, Jesus está aqui do meu lado. Enquanto você assiste essa programação, Jesus está do seu lado, Jesus está conosco o tempo todo, ele é onipresente, entendeu? Mas também é onipotente e também é onisciente. Agora tem um detalhe, ele permaneceu na terra depois da ressurreição por 40 dias. Nesses 40 dias, ele apareceu algumas vezes. No final dos 40 dias, Jesus voltou definitivamente para os céus. Mas quando Jesus estava voltando para os céus, ele então reforça, confirma a promessa. Eu vou ler para você agora essa promessa. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1. Veja só que Jesus, ele confirma essa promessa maravilhosa. Atos capítulo 1, versículo 9, que diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles.
e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém. Deus seja louvado. Esse mesmo Jesus que andou com os discípulos no caminho de Emaús, esse mesmo Jesus que apareceu para os discípulos naquela casa onde eles estavam reunidos, o mesmo Jesus que esteve aqui na terra, que viveu, que pregou, que curou, que foi crucificado, que ressuscitou, esse mesmo Jesus, ele agora sobe para os céus, à vista deles. Imagina os discípulos olhando e Jesus subindo, voltando para os céus. Eu imagino a tristeza, a saudade, a emoção de ver Jesus voltando para os céus. Afinal, Jesus conviveu com eles um bom tempo, de dia e de noite, 24 horas, e agora Jesus estava voltando para os céus. E quando Jesus subia, voltava para os céus e foi subindo, até ser encoberto pelas nuvens, os discípulos devem ter ficado muito emocionados e até mesmo tristes por saber que Jesus estava indo embora. E nessa hora apareceram 2 anjos para confortar os discípulos. E as palavras dos anjos são palavras de esperança. Os anjos disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Por que estão assustados? Por que estão preocupados? Por que estão tristes, abatidos, chorando? Esse Jesus que está subindo, que vocês estão vendo, ele vai voltar do mesmo jeito que ele está subindo. Ou seja, ele vai voltar em breve nas nuvens dos céus. Essa é a promessa. Essa é a nossa esperança. E eu quero que você saiba que em breve, muito em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial e vai levantar sua mão direita e vai dizer assim: está feito, acabou. Quando Jesus falar está feito e acabou lá em cima, ele vai sair do santuário celestial, do lugar santíssimo. E em seguida cairão sobre a terra as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. Nessa ocasião, a porta da graça vai se fechar. E nesse mesmo momento, o evangelho terá sido pregado no mundo inteiro. E todas as profecias se cumpriram. Então Jesus sai do santuário e as pragas começam a cair. Durante as pragas, Deus vai proteger os seus filhos. Vai se cumprir o Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No final das pragas, o céu vai estar escuro e totalmente com nuvens carregadas. E as pessoas vão olhar para o céu e ver essa cena pensando que vai cair uma tempestade, uma chuva. Mas o fato é que não é uma chuva, não é um dilúvio. É a cena que antecede a volta de Cristo. Em meio à escuridão, com trovões, relâmpagos e vozes, esse clima todo preparado para a volta de Cristo. Nós vamos olhar para os céus também. Aqueles que creem vão olhar para os céus, os que não creem também vão olhar. E no meio da escuridão do céu vai aparecer uma nuvem branca, pequena, do tamanho da metade da mão de um homem. Como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 14, quando João diz assim: olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem está o Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Esse ser que vai aparecer nessa nuvem branca, uma nuvem branca que vai se destacar em meio a todas as nuvens escuras. E à medida que passa o tempo, essa nuvem vai se aproximar da terra. E quando ela se aproxima da terra, ela cresce, cresce e ela vai preencher todo o espaço. E vai iluminar a terra toda com essa nuvem luminosa. E no meio da nuvem, nós vamos olhar bem no centro dessa nuvem e vai estar ali ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o nosso Salvador. Aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, aquele que foi crucificado, morto e sepultado, aquele que ressuscitou ao 3º dia, aquele que andou no caminho de Emaús com os discípulos, aquele que apareceu para Maria Madalena, aquele Jesus de quem eu falei a semana inteira. Ele vai estar nas nuvens dos céus. A Bíblia diz, com a coroa de ouro na cabeça. Sabe por quê? Porque aqui na terra colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele foi ferido, ele foi machucado, mas agora ele vem vitorioso. Ele vem como o Rei dos Reis, uma coroa de ouro na cabeça. É Jesus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Você lembra do primeiro tema dessa semana? Quando Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém e foi aclamado como Rei? E depois olhou para Jerusalém e chorou? Pois é, agora ele vem como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores para buscar os seus filhos. E a foice afiada na mão é um símbolo da colheita que ele virá fazer. Ele vem fazer uma colheita, vem buscar você e eu para nos levar para os céus.
Oh, que dia emocionante! Oh, que dia maravilhoso! E essa nuvem branca é uma nuvem de anjos, formada por milhões e milhões de anjos. E de acordo com Mateus 24, 30 e 31, os anjos virão tocando suas trombetas. Vai ser um espetáculo, vai ser uma coisa indescritível. Nós não temos condições de saber tudo, mas o pouco que a Bíblia fala já é demais para nós, já é impressionante para nós. Então Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. E os anjos com ele. Então Jesus vai se aproximar bem da terra para cumprir Apocalipse 1, verso 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então Jesus vai ficar nas nuvens dos céus e todo mundo vai ver, o mundo inteiro vai ver, o planeta vai parar, o universo vai parar, porque Jesus está voltando. Então Jesus permanecerá nos ares e os anjos vão descer aqui e Jesus vai dar uma ordem e sob a ordem dele os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos em Cristo serão transformados e os anjos descerão aqui e nos pegarão pelas mãos e irão nos levar para encontrar Jesus nos ares. E Jesus vai reunir os seus filhos nos ares e os ímpios que rejeitaram a salvação, que estiverem vivos, morrerão na volta de Cristo. E os ímpios que já estiverem mortos permanecerão mortos por mais 1000 anos. Que demais tudo isso, que impressionante tudo isso. Então todos os ímpios estarão no pó da terra mortos no dia da volta de Cristo e todos os justos, fiéis, que aceitaram Jesus como Salvador, serão levados para encontrar Jesus nos ares, nas alturas. E então Jesus vai nos conduzir pelo espaço e nós vamos subir para os céus. Voltando para o nosso verdadeiro lar, voltando para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Jesus vai nos conduzir até os céus, o terceiro céu. E quando chegarmos lá no céu, vai ser maravilhoso. Nós vamos subir com Jesus e os anjos e vamos passar por toda a atmosfera. Passaremos pelo sol, pela lua, pelas estrelas. E além do sol, além da lua e depois das estrelas, é onde está o paraíso de Deus, o terceiro céu. E é para lá que nós vamos em nome de Jesus. É para lá que você e eu vamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então Jesus nos levará para os céus. Chegando lá haverá uma festa, uma grande festa. E nós vamos participar dessa grande festa. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos ver Deus, nós vamos ver os anjos, nós vamos ver os salvos. Imagina, você vai ver Pedro, vai ver os discípulos, vai ver Abraão, Isaac, Jacó, vai ver Davi, João Batista. Olha que impressionante. Nós vamos ver os homens e mulheres de Deus mencionados na Bíblia. E o mais impressionante vai ser você mesmo estar lá. Eu e você estarmos lá. Precisamos nos preparar para esse dia. Amém? Vamos passar 1000 anos no céu. E depois de 1000 anos, Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça para sempre. Oh, que esperança maravilhosa, que dia incrível, que esperança que arde em nosso coração. Eu agora estou como os discípulos do caminho de Emaús, sentindo o peito queimar, o coração queimar, porque Jesus está nos conduzindo para os céus, de volta para o nosso verdadeiro lar. Prepare-se, porque Jesus está voltando. Prepare-se, porque tudo isso é verdade, é o que a Bíblia diz. E você não pode ficar fora. Você não pode perder a salvação. Por mais que você tenha andado por caminhos tortuosos, por mais que você tenha cometido pecados, por mais que você tenha vivido situações adversas, situações desafiadoras, não importa o que você já fez ou deixou de fazer, atenção, Jesus está chamando você hoje e você tem chance de ser salvo. Você não está definitivamente perdido, nem você e nem eu. Há uma chance para você, há um convite para você, há um chamado para você, há uma bênção para você. A mão de Deus está estendida sobre você. Então basta você aceitar, segurar na mão dele pela fé, se entregar a ele, lançar-se aos pés dele e falar: Senhor, muda minha vida, eu quero começar uma vida nova, eu quero me batizar, eu quero nascer de novo, eu quero ir para os céus. Amém? Amém. Nós queremos ir para os céus. Você quer, não quer? Eu tenho certeza que sim. Agora, para você ir para os céus, você precisa fazer 5 coisas. 5. Olhe para sua mão e veja 5 coisas. A primeira delas é estudar a Bíblia com oração todos os dias. A segunda é aceitar Jesus como Salvador. A terceira é você guardar os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. A quarta é você nascer de novo, da água e do Espírito, ser batizado.
E a última coisa a fazer é você permanecer firme na fé como um discípulo, como uma pessoa que testemunha de Jesus para outras pessoas. Amém? Se você der esses passos, com certeza você estará nos céus com Jesus. Prepare-se. Ajude a sua esposa, ajude o seu marido, ajude o seu filho, ajuda os membros da sua família, ajuda os seus amigos e também os seus vizinhos. Fale disso para eles, compartilhe essa mensagem, manda esse vídeo, faça alguma coisa, copia o link, manda para as pessoas e vamos juntos preparar mais pessoas para a breve volta de Jesus. Finalmente, o pecado vai ser eliminado, o diabo vai ser eliminado, todo o mal vai ser eliminado e Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Ele vai acabar com todo o sofrimento, com toda a angústia, com todos os problemas e vai nos dar a eternidade. Amém? Imagina a vida eterna sem dor nenhuma, imagina a vida eterna sem remédio, imagina a vida eterna sem depressão, imagina a vida eterna sem estresse, imagina a vida eterna sem síndrome do pânico, imagina a vida eterna sem desejos suicidas, imagina a vida eterna sem problemas físicos, nem emocionais, nem espirituais, imagina a vida eterna sem farmácia, sem hospitais, sem pronto-socorros, imagina a vida eterna sem pandemia, sem coronavírus, imagina a vida eterna perfeita, onde vamos viver com Deus para sempre, sem nenhuma dor na perna, nem nas costas, nem na cabeça, em lugar nenhum do corpo. Você será perfeito para sempre. A imagem e semelhança de Deus serão restaurados em você e em mim. E aí? Deseja a vida eterna? Com certeza. Lembre-se dos 5 passos. Estudar a Bíblia com oração, aceitar Jesus como Salvador, guardar os seus mandamentos, ser batizado e permanecer firme na fé. Se você deseja isso, eu vou orar por você agora. E vamos encerrar essa semana. Mas eu quero pedir a você que continue estudando a Bíblia, que continue frequentando a igreja e que você se batize o mais rápido possível. É isso que Deus espera de você e de mim. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem e por essa bendita esperança. Abençoe essa pessoa que tomou a decisão agora, abençoe a família dela, toda a família, e prepara-nos para a vida eterna. Eu entrego em tuas mãos cada uma dessas pessoas, especialmente essas que estão decididas a nascer de novo. Muito obrigado por tudo, leva-nos para o teu reino, dá-nos a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.